Olá, pessoal! Como vão os estudos? Nossa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Boa aula! Olá, meu nome é Cláudio Falcão, sou professor de Geografia e hoje nós vamos conversar sobre uma habilidade 17, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. A habilidade 17, ela fala sobre a necessidade, a capacidade do candidato em analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Ou seja, como é que a evolução tecnológica, como é que as tecnologias influenciaram no processo produtivo. E na nossa aula a gente vai priorizar a indústria, como a evolução tecnológica ela vai influenciar na organização e na própria localização da indústria. Tudo bem? Olhando aqui o nosso primeiro slide, né? O primeiro slide a gente fala sobre a primeira revolução industrial. Na primeira revolução, a indústria estava absolutamente concentrada. Ué, por que a indústria estava concentrada? Qual era o fator de localização principal? Né? Era o carvão. A indústria tinha que estar perto do carvão. A única fonte de energia para as máquinas que estavam surgindo, as máquinas a vapor, a fonte de energia era o carvão. Então, onde é que a indústria tinha que estar? Próximo dos depósitos carboníferos. Eu não tinha outra opção, eu não posso estar longe do carvão. O carvão é a única fonte de energia. Mais importante, é importante ressaltar, o carvão é um produto de difícil transporte, né? O volume para transportar o carvão é grande e aí dificulta o seu transporte. Então a indústria ela estava presa. Se nós analisarmos a área de industrialização clássica de todos os países que viveram a primeira revolução industrial, você vai ver sempre próximo dos depósitos carboníferos. Com a evolução tecnológica, isso vai mudando. Com a segunda revolução industrial, eu começo a ter uma desconcentração relativa. A indústria ela já não vai estar mais tão presa ao carvão. Na verdade, as tecnologias elas vão dar liberdade para a indústria. A indústria vai ter uma liberdade de localização maior. Ela pode se espalhar, ela pode estar próximo do mercado consumidor, ela pode estar próximo da mão de obra, ela já não precisa mais estar perto do carvão. Por quê? Porque eu tenho novas energias. Eu vou ter o desenvolvimento de novas fontes energéticas, além das termoelétricas, a energia hidrelétrica aparecendo. Eu tenho outras fontes de energia. Os meios de transporte evoluíram, favorecendo a chegada da matéria-prima nas indústrias, a chegada do produto da indústria nos mercados consumidores. Então, a evolução dos meios de transporte, a evolução nos meios, nas fontes de energia, permitiram uma melhor localização industrial, deram uma maior liberdade para a indústria. A indústria hoje, né, a partir da segunda revolução, ela vai estar mais livre. Ela pode estar mais próximo do mercado, pode estar mais próximo da mão de obra. Tudo bem? Esse processo continua hoje na terceira revolução industrial, né? A revolução técnico-científica informacional. Revolução essa muito clara a partir da década de 70. Isso deu essa revolução técnico-científica informacional que permitiu uma aceleração incrível nos meios de transporte e uma aceleração ainda maior nos meios de comunicação. Né? Nós muitas vezes falamos em aproximação virtual. Os meios de comunicação, eles vão nos dar a impressão de que o mundo está menor, de que o mundo está encolhendo. Por quê? Porque está tudo mais rápido. O transporte está mais rápido, a comunicação está mais rápida. Essa evolução fantástica dos meios de comunicação na terceira revolução, isso fez com que a indústria se globalizasse. A indústria hoje está praticamente livre para se colocar em qualquer lugar. Exemplo. Eu tenho diversas fontes de energia. Eu tenho, como já tinha e ainda uso o carvão, eu tenho energia elétrica, eu tenho as termoelétricas, as hidrelétricas, eu tenho a energia nuclear, eu tenho desenvolvimento de energias alternativas, eólica, solar, geotérmica, novas fontes. Então eu tenho energia para tudo quanto é lado. Eu posso me deslocar com uma facilidade maior. Hoje, essa evolução dos meios de transporte, ela fez com que a indústria ela pode estar distante da mão de obra. Até porque a necessidade que a indústria tem pela mão de obra hoje é menor. Nós vivemos um desemprego estrutural cada vez maior. A robotização, a informatização, a automação.
Isso fez com que a necessidade de mão de obra diminuísse. Então a indústria já não precisa estar perto da mão de obra como precisava no passado. A indústria já não precisa estar tão perto do mercado consumidor. Hoje eu posso vender pela internet. Através da internet eu posso comprar um produto em qualquer lugar do mundo e mandar esse produto para qualquer canto. Então, eu não preciso mais estar perto do mercado. Eu posso estar, mas eu não preciso estar perto do mercado consumidor. Eu não preciso mais estar tão perto da mão de obra. Isso deu uma liberdade maior à indústria. A indústria começa a viver um processo de fuga das chamadas economias de aglomeração. Na verdade, nós temos hoje uma deseconomia de aglomeração. Nós temos uma saída da indústria das grandes metrópoles. Ficou caro. As grandes metrópoles, produzir nas grandes metrópoles ficou caro demais. O solo urbano é caro, os sindicatos são fortes, é caro demais. Eu vou buscar novas áreas. A indústria, na verdade, hoje está se desconcentrando. Cada vez mais, buscando áreas que apresentam mais vantagens. Nós chamamos essas vantagens de vantagens comparativas. A indústria ela vai buscar as chamadas vantagens comparativas. Voltando ao que eu estava dizendo, a indústria hoje vai buscar o quê? Mão de obra barata, um solo urbano barato, leis trabalhistas frágeis, países que apresentem uma lei trabalhista, uma legislação trabalhista mais frágil, incipiente, que permita uma melhor e maior exploração da força de trabalho. Países que tenham leis ou fiscalização ambiental frágil. Uma lei ou uma fiscalização ambiental menos rigorosa. Isso, claro, vai favorecer. Eu não preciso gastar para despoluir, não preciso gastar com filtros. Eu vou buscar uma área onde eu possa, se necessário, eu possa poluir. Áreas que apresentem incentivos fiscais, países que deem isenção de impostos, a renúncia fiscal, os países abrem mão dos impostos para poder atrair as empresas. E aí isso é um ponto importante. O que a gente está assistindo no atual processo de globalização? O Estado virou refém. Em muitos casos, o Estado acaba se tornando refém. A indústria é livre. A indústria hoje ela tem uma liberdade maior. O que a indústria faz? Governo, me dá vantagens, me dá benefícios, ou então vou embora. Ou então eu vou buscar áreas onde o custo de produção, onde eu tenho um menor custo de produção. Áreas que me deem mais vantagens. E aí o Estado vai dar incentivos. O Estado, para atrair essas empresas, para não perder as empresas, acaba dando incentivos, vantagens fiscais. E outro fator, a infraestrutura. A existência de uma infraestrutura de energia, de transporte, de comunicação, acaba sendo fundamental. Bem, hoje, dentro da nova DIT, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. E o que é a Divisão Internacional do Trabalho? É o papel de cada país dentro da economia mundial. É o papel que cada país acaba assumindo dentro da economia mundial. Se a gente pegar a DIT da indústria, o papel que cada país assume dentro da lógica industrial, vamos observar o seguinte: país e sede, onde fica o escritório da empresa, onde a cabeça pensante está, os engenheiros, os caras que projetam, que criam a área de design, a área de marketing, essa parte estão nos países centrais, nos países que têm a sede. Países que produzem as peças. Hoje, o que a empresa fez? E o Japão foi, as empresas japonesas, a Toyota foi uma das primeiras a fazer isso. A Toyota ela vai buscar tirar as suas fábricas do Japão, ficou caro demais produzir no Japão, e aí ela começa a tirar as fábricas, espalha as fábricas pela Bacia do Pacífico. Ela vai buscar locais onde o custo de produção tem um custo de produção menor. E aí em cada lugar vai produzir uma peça. A Toyota, o que ela fez? Na Tailândia produz o motor, na Indonésia o chassi, em Singapura o amortecedor, sei lá. Em cada lugar vai produzir uma peça do carro. Essas peças, depois elas são reunidas, são levadas normalmente por navios. É muito comum que essas fábricas se localizem no litoral. Passa o navio, recolhe as peças e leva para os países montadores. Normalmente, países onde a mão de obra é mais barata. Até porque é no estágio da montagem que eu preciso de mais mão de obra. Então, nos países onde a mão de obra é mais barata, eu tenho as empresas montadoras. E, por último, os países consumidores. Então, essa é a nova dinâmica, é a nova organização. E essa organização onde
um lugar pensa, o outro lugar produz as peças, o outro lugar monta, onde os carros, os aviões, as geladeiras, as televisões, tudo, né? Todas as peças, cada peça é produzida num canto e depois reunida. Isso é reflexo da tecnologia. A terceira revolução industrial permitiu esse processo de desconcentração. Tudo bem? Senhores, um imenso, enorme, maravilhoso, gigantesco, monstruoso abraço para vocês. Vão com Deus. Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 107. Bom estudo e até a próxima aula!